mencionamos que a vida de Sócrates repete uma situação das tragédias gregas, né? Que é do sujeito que descobre uma lei que está para além da constituição da sociedade e, ao encarnar ou expressar essa lei, se coloca em oposição à sociedade, a qual, então, se volta contra ele, ao mesmo tempo que reconhecendo, de algum modo, a sua superioridade. Não é isso? Então, eu tenho a impressão que esse mecanismo ele teria que ser comparado à famosa teoria do René Girard sobre o bode expiatório. O bode expiatório é o sujeito que repentinamente é escolhido como um polo em torno do qual a reunião das agressividades todas da sociedade, ao voltar-se contra ele, restaura um senso pelo menos ilusório de solidariedade, de unanimidade, e uma vez destruído, o bode expiatório se torna posteriormente objeto de culto. Quer dizer que, em parte, existe alguma coisa disso na vida de Sócrates. Quer dizer que aqueles que o matam, no mesmo instante já estão, de certo modo, reconhecendo que quem vai sobreviver é ele e não eles. Então, a partir do instante em que Sócrates é morto, né, então o destino, o futuro da filosofia estava assegurado. Quer dizer, ele inaugura uma nova modalidade de verdade, cuja permanência, cuja durabilidade histórica, então, é assegurada pelo próprio sacrifício dele. Não é necessário dizer que, mais tarde, o sacrifício de Cristo repete o mesmíssimo esquema, só que num plano imensamente maior. Repetindo, no plano existencial, aquilo que Sócrates tinha vivenciado para o plano cognitivo ou intelectual. Então Sócrates assegura, de algum modo, assim como o sacrifício de Cristo assegura, quer dizer, a salvação das almas dos pecadores, a morte de Sócrates assegura, vamos dizer, a possibilidade do resgate permanente de certas verdades universais que, só podendo ser reveladas diretamente ao coração do indivíduo e não à coletividade como tal, arriscariam, como de fato arriscam, permanentemente ser engolfadas e ser submergidas pela verdade, entre aspas, socialmente admitida. Tá certo? É claro que, em hipótese alguma, haverá uma solução deste dilema. Quer dizer, o ser humano ele carrega essa dualidade de modo estrutural e permanente. Por um lado, ele é um membro da coletividade, ele deve a ela a sua subsistência e os seus meios de expressão, os seus meios de conhecimento, a começar pela própria língua. Ele não poderia se dar nada disso a si mesmo, tá certo? Então, nesse sentido, ele é um participante da verdade socialmente estabelecida e não teria sentido ele querer destruí-lo, voltar totalmente contra ela. Por outro lado, ele também tem, como indivíduo, tem meios de acesso a verdades que transcendem a órbita de consciência do grupo social, ou da comunidade, tá certo? E que às vezes se colocam acidentalmente ou temporariamente contra o dogma socialmente consagrado, tá certo? Então, nesses momentos, o homem não pode nem abdicar de uma coisa e nem da outra. Então, esta tensão entre o indivíduo enquanto membro da comunidade, tá certo? De uma comunidade historicamente determinada, e enquanto representante da espécie humana, essa tensão não é solúvel, tá certo? E justamente a ideia de poder resolver isso aí é que é o fundamento de todas as utopias e utopias revolucionárias modernas. Quer dizer, você pode inventar uma sociedade no qual a verdade universal esteja finalmente corporificada nas instituições. Você criar uma espécie de sociedade universal, válida para todos, e que, em vez de
incorporar apenas uma verdade local e transitória, vamos dizer, historicamente condicionada, representa de algum modo o discurso final e acabado da verdade universal. Em última instância, é o projeto da paz perpétua de Kant, é o projeto da sociedade socialista, é o projeto da nova ordem mundial, essa coisa toda, né? Quer dizer que tudo isso aí são formas ilusórias de fuga a uma tensão que, longe de ser um mal, é um elemento constitutivo do ser humano. Note que a tensão não é entre coletividade e indivíduo. Normalmente, quando se analisa isso aí, as pessoas colocam, vamos dizer, equacionam assim, a coletividade de um lado, o indivíduo do outro, e colocando sempre a coletividade como sinônimo da espécie humana. Mas bem analisado as coisas, o representante da espécie humana não é a coletividade, mas sim o indivíduo. Ele se opõe à coletividade não enquanto indivíduo, mas enquanto representante da espécie humana, que como tal é capaz de ter, vamos dizer, de alcançar certas verdades que, sendo universais, estão na escala da espécie humana como um todo, transcendendo infinitamente o círculo de uma comunidade em particular. Portanto, as relações entre indivíduo e espécie são muito diferentes das relações que existem entre indivíduo e coletividade. E a história de Sócrates ilustra isso de uma maneira absolutamente esplêndida. Porque você veja, se você conhecesse toda a espécie humana, se você tivesse, por exemplo, o ADN de cada um, mais a história de cada um, etc., dessa multidão de dados, dessa massa de dados, você não poderia deduzir como seria o próximo indivíduo humano que ia nascer. Porque vamos dizer, o conjunto dessas determinações deixa em aberto a possibilidade de nascer milhões de indivíduos completamente diferentes. Porém, inversamente, de um só indivíduo, você pode deduzir a constituição de toda a espécie humana. Você pegando como um indivíduo como uma amostra, o corpo daquele indivíduo tem o registro de toda a história genética da espécie. Então, do indivíduo você deduz a espécie, mas da espécie você não deduz o indivíduo. Eis porque, vamos dizer, o indivíduo humano, considerado como um todo, ele personifica, ele representa a totalidade da espécie humana melhor do que qualquer comunidade historicamente dada. Se você pegar uma comunidade qualquer, pega ou a sociedade brasileira, ou a sociedade Zulu, ou sei lá, neozelandesa, qualquer coisa assim, você examinando essa sociedade, dela de maneira alguma você poderia deduzir as formas das outras sociedades historicamente existentes. Ao contrário, haverá entre essas várias formações sociais abismos e incompatibilidades que tornam uma até inimaginável e incompreensível nos termos da outra. Tá certo? Não existe a menor possibilidade da intertradução universal das culturas. Quer dizer que em cada cultura existem experiências, vivências, fatos, conhecimentos, sensações, imagens, etc., para as quais você não tem nenhum correspondente numa outra cultura determinada. Estão compreendendo? E que às vezes você só pode conceber a ligação entre duas através da mediação de uma terceira, de uma quarta e de uma quinta que você conhece. Está entendendo? Isso quer dizer que, no estudo antropológico, por exemplo, você compreender qualquer sociedade em particular que não seja a sua, você já precisa ter conhecido muitas outras. E é somente através da mediação dessas várias que você chega a penetrar algo daquela em particular. Então, isso quer dizer que a constituição do indivíduo, longe de torná-lo, vamos dizer, um oposto dialético da espécie, ao contrário, faz dele a própria espécie personificada. Onde você tiver um indivíduo humano vivente, você tem toda a espécie humana, vamos dizer, representada fisicamente. Quer dizer, que ele carrega no seu corpo os sinais de toda a herança da espécie humana. E nenhuma coletividade humana pode se gabar disso. Está compreendendo? Nenhuma pode dizer, eu tenho dentro de mim registro de todas as outras. Nem a comunidade universal, entre aspas, que nós temos hoje, com todos os registros, né,
conservados em livros, microfilmes, CDs, etc., nem esta pode dizer que ela é um microcosmo no qual se contém todas as outras. Você vê que, de certo modo, o desastre, ou farsa do tal do multiculturalismo hoje, já é um sinal disso aqui. Quer dizer, cada formação social ela tem certas limitações que ela não pode transcender de maneira alguma, mas que os indivíduos dentro dela podem. Nenhuma sociedade pode se gabar de ser tão sábia nas suas instituições, na sua Constituição, que ela possa dar conta de todas, vamos dizer, as diferenças entre todas as outras culturas, estejam ou não estejam representadas dentro dela pela presença de alguns indivíduos. E, no entanto, basta você olhar qualquer desses grandes livros, ou de história, de antropologia, como o livro do Fraser, ou o livro do Toynbee, para você ver que um indivíduo humano é capaz de conter dentro do seu imaginário, da sua concepção do mundo, a quase totalidade das culturas e, de certo modo, transitar mais ou menos livremente entre todas. Tá entendendo? Por outro lado, este mesmo indivíduo, por mais que ele tivesse esta universalidade de visão, ele ainda estaria submetido às leis da sua própria coletividade. E por mais amplo que fosse o seu horizonte de consciência, isto não lhe daria o direito de proclamar que a sua autoridade individual basta para impugnar a autoridade da sociedade. Essa autoridade dele existe, evidentemente, mas ela não pode se impor pelos meios que a autoridade social se impõe. Está compreendendo? Então, por isso que eu digo que é uma autoridade ambígua. Isso, sob um certo aspecto, ela é infinitamente superior à de qualquer autoridade constituída. Por outro lado, ela é necessariamente uma autoridade sem poder. Se o filósofo reivindicasse para si, vamos dizer, um poder, vamos dizer, equiparável ao da sua autoridade intelectual ou cognitiva, ele teria que ser o tirano absoluto. Quer dizer, ele seria o representante da verdade universal e ele teria a seu dispor, vamos dizer, uma polícia, um aparato judicial, etc., que iria, vamos dizer, modelar todas as cabeças dos indivíduos de acordo com a ideia dele. Acontece que esta mesma ideia é incompatível com as condições de aquisição da sabedoria, que supõe aquilo que diz o apóstolo, experimentar de tudo e ficar com o que é bom. Quer dizer, que o próprio trajeto da busca da sabedoria implica a tentativa e erro, né, implica uma liberdade, uma flexibilidade de conduta, ao menos interior, que seria absolutamente incompatível, vamos dizer, com o governo do filósofo. Se o filósofo se tornasse o governante absoluto, então, naturalmente, ele seria o último filósofo. Simplesmente não haveria mais filósofos daí para dentro. Os homens todos, daí para dentro, teriam que aceitar, vamos dizer, o conteúdo, por assim dizer, doutrinal da sabedoria já adquirida, sem poder adquirir essa sabedoria por si mesmos. Dito de outro modo, eles trocariam a conquista efetiva, real, existencial da sabedoria por uma espécie de resumo condensado da sabedoria, vamos dizer, em teses ou dogmas supostamente definitivos. Isso também é incompatível com a própria natureza da linguagem humana.